Gente, tudo bom com vocês? Muito prazer, meu nome é Davi. Atualmente eu sou membro da EPEC, sou assessor da gestão de pessoas e sou eu que vou ministrar essa quarta aula para vocês, que tem como tema cosméticos e seus aspectos econômicos. Acredito que esse vai ser uma aula bem rápida, um capítulo, porque ele é um capítulo bem curto. Diferente dos outros capítulos, a gente não vai tratar de nenhum processo e nem nada. Não acredito que a gente consegue terminar ele bem rápido, mas acredito que ele vai somar bastante na carga horária do curso de vocês e espero que vocês aprendam muito. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer em nome da EPEC por vocês estarem aqui. A gente fica muito feliz por vocês terem participado do nosso curso de cosméticos e espero que ele some cada vez mais na curricularização de vocês e seja por qual motivo você está fazendo esse curso. Bem, sem mais delongas, vou apresentar para vocês primeiro o nosso sumário sobre o que a gente vai tratar hoje. Eu trouxe 5 tópicos principais. O primeiro foi sobre a indústria de cosméticos na economia mundial. O segundo, o impacto no mercado geral e continental. O terceiro, os impactos da pandemia na indústria de cosméticos. Quarto, a análise do mercado e de novas alternativas. E cinco, lógico, o mercado brasileiro e cearense. Eu acredito que a grande maioria das pessoas que estão assistindo esse curso são do Ceará, então faz sentido a gente falar da nossa terra. E mesmo aquelas que não são, a gente está falando do Brasil. É muito importante da gente falar do como o nosso país se comporta nessa questão, como é a economia e os aspectos econômicos da indústria de cosméticos no Brasil. Bem, vamos seguir. Primeiramente, a gente vou dar a vocês um panorama global sobre como é que é a indústria de cosméticos. Ele é um setor do mercado que movimenta muito, mas muito dinheiro. Aproximadamente 430 bilhões de dólares por ano. E ele é um mercado que cresce constantemente. Ou seja, esse dado hoje, provavelmente, ele já não é mais isso, é muito mais. E ele envolve questão. E quando a gente está falando de cosméticos, a gente tem que saber que a gente não está tratando apenas de produtos de beleza, produtos de tratamento, não. A gente tem a linha de perfumaria, linha de cosméticos, linha de tratamento de beleza, linha de cuidados, e no geral, por exemplo, fraldas entram na indústria de cosméticos, álcool em gel, vários produtos. Ele é um mercado muito, muito amplo. Por isso que ele movimenta tanto, tanto dinheiro. E ele envolve cadeias produtivas muito complexas, ou seja, ele pega vários setores da indústria e trabalha para trabalhar junto com ele, por exemplo, a agricultura, a química, a biotecnologia, o marketing, e até que foi questionado, que pode ser questionado, é a questão, até a agricultura? Sim, a agricultura, principalmente nos dias de hoje. Hoje o mercado ele está se reinventando, ele está mudando. A gente vai falar sobre isso mais para frente, mas a economia, o consumo de produtos de cosméticos, o consumidor está procurando cada vez mais produtos naturais, produtos que se assemelham às coisas naturais. Então, a agricultura está diretamente ligada a como a indústria de cosmético influencia na economia mundial. Ela tem um crescimento relativamente grande, de 4 a 5% no ano, até mesmo no período de crise. A gente vai tratar mais para frente, quando a gente estiver falando do período da pandemia, que vocês vão ver que mesmo durante a pandemia, quando metade não, muito mais da metade de todos os comércios, de toda a indústria de comércio, todas as indústrias, toda a questão do varejo, do comércio estava sendo fechado, estava sendo muito prejudicado, a indústria de cosméticos seguia de pé por causa que ela soube se reinventar. Isso a gente vai tratar um pouquinho mais lá para frente. Hoje a gente a gente sabe que tem 5 países principais que controlam 70% desses 430 bilhões, vem de 5 países principais, sendo eles os Estados Unidos, a China, o Japão, a França e o Brasil. Atualmente o Brasil está à frente da França, mas isso aqui foi só por questão de lista mesmo, até porque a França ela está representando uma grande parte da União Europeia. Se vocês forem pesquisar mais a fundo, vocês vão ver que nessa lista vai aparecer como quarto lugar, provavelmente, a União Europeia. Eu não quis colocar porque eu não vejo a União Europeia um conjunto de vários países. Então, quando a gente está falando de países que influenciam diretamente, se a gente colocar a União Europeia, vai ter meio que sendo desigual. Até porque a Europa, ela movimenta bastante dinheiro na indústria de cosméticos, só que ela num conjunto. É muito da França, muito da Alemanha, muito da Itália, muito dos Países Baixos que movimentam
movimentam, mas somando todos é que eles se tornam muito gigantes. Eles separados já não são tão grandes assim. Mas a gente pode dizer que os principais são os Estados Unidos, a China, o Japão e, é claro, o Brasil. Isso também a gente vai tratar um pouquinho mais lá para frente, quando a gente estiver falando dos aspectos econômicos dessa indústria aqui no Brasil. E os cosméticos, só para a gente dar uma introdução sobre o que a gente vai falar, que por que teve por que ele movimenta tanto dinheiro, por que que ele é um mercado tão amplo, por causa que eles deixaram de ser um luxo e passaram a ser uma necessidade. Hoje em dia, principalmente, a gente vê cada vez mais as pessoas se cuidando, as pessoas procurando cuidados com a pele, com as questões. E hoje a gente não consegue mais viver sem isso. Por exemplo, a gente não consegue mais viver sem desodorante. Graças a Deus, né, que tem desodorante. Terrível. A gente não consegue mais viver sem os cremes dentais, a gente não consegue mais viver sem a linha de perfumaria. E tudo isso, antigamente, era um luxo. Apenas as pessoas, principalmente quando a gente vai falando do contexto histórico, lá da Europa, onde surgiu tudo, a gente vê que tudo aquilo ali era do pessoal da nobreza, do pessoal do alto escalão, né? Que tinha acesso a esse tipo de produtos. Hoje não, hoje ele está sendo, a classe média, como a gente chama, já está sendo mais aproveitado, já está sendo mais consumido por essa classe cada vez, por essas outras classes sociais. E isso tornou que os cosméticos não mais um luxo e passaram a ser uma necessidade de toda pessoa. Vamos seguir. Agora falando sobre justamente a força desse setor, como esse setor se comporta em cada um dos continentes. Eu já vou adiantando que eu só trouxe 4 continentes, dos 5 principais, né? Fora a Antártica, que é 6. Eh, quando eu fui pesquisar, eu vi que a África, ela não tem um mercado muito, muito grande. Ela tem, assim, indústrias pontuais, como, por exemplo, lá na África do Sul, ela tem indústrias, principalmente quando está falando de desenvolvimento de hidratantes, mas eu trouxe principalmente as que mais se destacam em maior parte, quando a gente está falando de desenvolvimento financeiro, que foi a América do Norte, a Europa, a Ásia e a América Latina. Quando a gente está falando da América do Norte, a gente está falando especialmente dos Estados Unidos, é claro. Tem sim o Canadá e o México têm uma importância, claro, mas a maior parte da contribuição desse setor vem exclusivamente dos Estados Unidos. E o que eles se destacam mais é no desenvolvimento da tecnologia e do marketing, principalmente do marketing. A gente sabe como os Estados Unidos investem bastante em marketing, porque lá tem uma concorrência de empresas muito absurda. Então, eles precisam se destacar e a forma com que eles acham isso é através do marketing. Só que a gente também investe bastante em tecnologia, principalmente quando a gente está falando de fórmulas, de desenvolvimento de novas fórmulas, de materiais que são antialérgicos, que aderem melhor à pele e tudo. Então, eles são uma referência quando a gente está falando de inovação e também de marketing. Já na Europa, a gente tem muito atrelado à tradição e os produtos de luxo. Como já foi falado, historicamente, os produtos, principalmente a linha de perfume, eles vieram muito da Europa. Até porque a gente sabe a fama que eles têm por lá, né? Mas isso não entra agora. Então eles têm já um longo caminho que eles pegaram desde o começo, tudo começou lá. E esses produtos, eles foram, em tese, envelhecendo como vinho. Eles foram sendo adaptados, né, para as formulações de hoje, foram mudando, mas foram se tornando produtos muito caros, produtos de luxo. Tanto que isso a gente tem no mercado interno hoje no Brasil, aqueles produtos que a gente chama perfumes importados, produtos importados. Geralmente eles sempre vêm da Europa. E é nisso que o mercado europeu se destaca quando a gente está falando de cosméticos. São produtos que já têm uma longa história, marcas muito, muito antigas, que passaram por uma certa formulação, mas que ainda são referência. E é nisso que a Europa se destaca. Já quando a gente está falando da Ásia, a gente está falando dos multifuncionais e o desenvolvimento tecnológico. A Ásia, hoje, eu posso dizer que ele é um dos polos industriais e tecnológicos do mundo, principalmente quando a gente está falando na questão dos cosméticos, ali no Japão e na Coreia do Sul, que eles são responsáveis por desenvolver novas fórmulas e principalmente que eles que trouxeram a novidade para o mercado de produtos multifuncionais. O que seria produtos multifuncionais? São aqueles produtos que eles são feitos para um propósito, mas também servem para outro, ou então são ambos. E um bom exemplo que eu posso dar disso são aqueles protetores solares que também funcionam como base.
Ou seja, você leva 2 produtos em um. Pode até ser mais caro, mas você está levando 2 produtos, tem uma experiência maior. Então, os mesmos hidratantes de pele, que também funcionam como protetor solar, eles que desenvolvem a grande parte dessas pesquisas e deixam investimento em tecnologia para esse tipo de produtos. Produtos que servem para um propósito, mas também servem para o outro. E é o que eles mais se destacam na indústria de cosméticos. E quando a gente está falando da América Latina, a gente está falando principalmente do nosso queridíssimo Brasil, principalmente quando a gente está falando no mercado de produtos naturais, de produtos de origem vegana, de produtos de origem de frutas, de ervas, tudo isso o Brasil destaca bastante, principalmente no desenvolvimento de novas fórmulas que levam esses materiais. Porque o Brasil, como a gente vai falar mais lá para frente, ele é riquíssimo em biodiversidade. Então o Brasil se destaca tanto, o grande destaque da América Latina, tanto no mercado interno do Brasil como no mercado externo. Então a gente vai continuar. Justamente falando agora sobre o papel do Brasil, como já foi falado, o Brasil é o maior mercado de cosmético da América Latina e atualmente tem algumas discordâncias sobre esse dado, é o quarto maior do mundo. Tem lugares que, se vocês for pesquisar, ele vai estar como quinto, depois, quinto ou terceiro, depende muito. Depende, como eu falei, tem locais que vão colocar a União Europeia, tem lugares que vão colocar o Japão à frente do Brasil, então é muito variável, mas ele está ocupando ali a terceira, quarta posição, digamos assim, do maior mercado do mundo, ou seja, do que mais influencia. Hoje, o Brasil, ele responde a mais de 50% do consumo de cosméticos do nosso continente, da América Latina, ele vem do Brasil. Porque o mercado brasileiro é focado justamente na biodiversidade. E nos países latinos, que a gente sabe, a gente tem a floresta amazônica na maior parte dos países latinos, sendo que a gente está falando da América do Sul, e a gente tem essa atração por produtos naturais, pelo cheiro, pela aparência, que é uma coisa que influencia muito quando a gente está falando de cosméticos. A gente vê quando a gente vai comprar algum tipo, por exemplo, de maquiagem, de hidratante, de esfoliante corporal, a gente vê muito a aparência, a textura, o cheiro. Tanto que existe o mesmo esfoliante com várias variantes de cheiro, várias frutas diferentes. E o Brasil se destaca justamente nisso, em fazer produtos que representam a nacionalidade desse povo da América Latina. E isso também é importante porque isso leva para o mercado externo novidade, porque grande parte dessa biodiversidade que tem no Brasil tem somente no Brasil. Então é atraente para o mercado exterior produtos inovadores, fragrâncias que não se tem em todo lugar. Então o Brasil se destaca muito nesse ponto. E isso é muito bom para o Brasil por causa da nossa diversidade, do nosso clima, da nossa cultura. Ou seja, quando o Brasil foca em desenvolver cosméticos que têm a identidade nacional, não é por causa que é vantagem, só simplesmente porque é vantajoso. Não, é por causa que a gente tem uma identidade nacional. O Brasil tem muito disso. A visão que os países de fora têm do Brasil é um país tropical, um país onde a natureza toma de conta, onde a gente vive como com a natureza. A gente sabe que tem os seus problemas, tem as questões de desmatamento, mas essa é a imagem que o Brasil tem lá fora e ele sabe aproveitar isso quando a gente está falando do mercado de cosméticos. E aqui eu trouxe só 2 exemplos de 2 empresas que são as 2 maiores empresas, assim, sobre o ramo de cosméticos que a gente tem no Brasil. A primeira, acredito que todo mundo conhece as 2, a primeira é a Natura e a segunda é o grupo O Boticário. Quando a gente está falando da Natura, a gente está falando justamente de fármacos, de cosméticos naturais, de utilização da biodiversidade, e quando a gente está falando do Grupo Boticário, a gente está falando de formulação de pesquisa em novas fórmulas. Eles investem bastante em novas fórmulas, em pesquisas, para saber como os produtos estão funcionando, como está a análise do mercado, qual é a necessidade, como é que naquele período o mercado está se comportando. Nessa época do ano o clima está mais seco, então vamos fazer produtos mais frescos, de fragrâncias mais frescas. Eles fazem muita pesquisa em questão a isso. Aí falando sobre os impactos da pandemia. A gente sabe que a pandemia ali de 2020 a 2023, mais ou menos, ela impactou todos os setores da economia. Todos os setores. Só que os setores de cosméticos, eles foram impactados no começo
mas ao mesmo tempo eles ressurgiram. Eles souberam se adaptar muito bem. Quando começou a pandemia, as indústrias de cosméticos ficaram meio receosas, por quê? Ah, vai fechar, as pessoas vão parar de sair de casa, as pessoas vão parar de usar maquiagem, as pessoas vão parar de usar protetor, porque vão estar dentro de casa, as pessoas vão deixar de consumir produtos, vão deixar de comprar fragrâncias, porque não tem para onde sair. E também afeta a questão, mas vai ter vendas online. O e-commerce, que é justamente a venda online, cresceu bastante. Sim, o e-commerce cresceu bastante. Mas o setor de cosméticos foi influenciado por quê? Porque, como eu falei, a gente, quando vai comprar um cosmético, a gente se influencia muito na aparência, no cheiro, na textura. E o consumidor vai deixar de ir para uma loja, vai ter que começar a comprar online, onde ele não tem essa experiência. Não tem como o consumidor sentir o cheiro, sentir a textura, ver a aparência só por foto, que a foto da realidade pode vir em distorções. Então, isso fez com que o mercado mudasse bastante. Só que ele soube se reinventar. Ele foi buscar alternativas, por exemplo, das blogueiras, que influenciaram bastante neles com a questão do marketing em si, que as pessoas estavam em casa. Aí a internet cresceu bastante nessa época, e as blogueiras começaram a mostrar a rotina delas dentro de casa, fazendo skincare, fazendo tratamentos e tudo. E isso influenciava a pessoa. Ah, ela tá fazendo, vou procurar fazer também. Qual é o produto que ela tá usando? E foi aí que o mercado viu uma alternativa, que ela precisava se adaptar, que a internet era o meio dela propagar seus produtos e não deixar que a pandemia impactasse tanto na sua produção, na sua venda. E o e-commerce para os cosméticos virou uma febre. Hoje, tanto que hoje, mesmo depois da pandemia, depois que a gente voltou, né, e as lojas voltou a sair, o e-commerce de cosmético continua a crescer. E a gente pensou que depois da pandemia eles iam voltar a diminuir, porque as pessoas iam voltar a preferir ir para a loja e tudo, mas não. Ficou cada vez mais fácil e ficou cada vez mais procura. A pessoa, em vez de ir na loja, na sua própria casa, ela faz o pedido no site da empresa e já faz o pedido e já chega e recebe na sua casa. E muitas vezes vem já com amostras grátis de outros produtos que a pessoa pode se interessar. Então, os impactos da pandemia foram, no começo, muito negativos para a economia, para a economia não, para o mercado de cosméticos, mas no longo prazo foi muito vantajoso. E a gente vê que o isolamento social favoreceu isso, porque a gente estava cada vez mais dentro de casa, cada vez mais no celular, e as propagandas aumentando e aumentando, aumentando. Então, o investimento em propaganda facilitou muito que essa indústria permanecesse no mercado e não, né, tivesse grandes prejuízos. Vamos seguir. Aí, justamente, a gente falando sobre a análise desse mercado e as novas alternativas. Depois que a pandemia passou, o mercado teve também que se reinventar. Porque, como eu falei, as pessoas estavam cada vez mais dentro de casa, elas estavam cada vez tendo mais acesso à internet, elas tiveram acesso a bastante informação, a coisas que aconteciam e hoje que não acontecem. Viram o desenvolvimento, ficaram sabendo de produtos, ficaram sabendo de processos, que a gente vai falar mais lá para frente sobre a reinvenção do mercado. E tudo isso foi muito impactante. E quando a gente está falando de números, antes da pandemia, o Brasil não fazia parte do grupo dos países que mais influenciavam, que mais desempenhavam papel no mercado, ou seja, não davam tanto lucro assim. E depois da pandemia, o Brasil voltou, o Brasil cresceu bastante, que está ocupando a posição hoje, que é o de quarto maior global, e ele movimenta em números aproximadamente 170 bilhões de reais por ano, dá uns 22 e alguma coisa, bilhões, enfim, de dólares, dá por aí, é um número por aí. E ele também, no Brasil, ele representa 2% do PIB. A indústria de cosmético brasileiro representa 2% do PIB do nosso país. E ele é um dos mercados que mais emprega no mundo. Ele emprega mais de 2 milhões de pessoas. E todo dia, milhares de pessoas são empregadas, porque é um mercado que cresce. A gente vê que a automação industrial está chegando, várias fábricas hoje já têm um número de pessoas bem reduzido por trás, mas ela continua necessitando de
de humanos, continua necessitando de pessoas para testar a qualidade, de pessoas para estar gerenciando justamente essas máquinas. As máquinas, aquele negócio, inteligência artificial, as máquinas vão substituir o ser humano. Não, elas não vão substituir o ser humano, elas vão substituir as tarefas, mas vai precisar de um ser humano para estar ali por trás, para estar verificando essas tarefas, para estar analisando, controlando essa máquina. Então, a inteligência artificial não vai roubar empregos, as pessoas vão ter que se adaptar ao uso da inteligência artificial, assim como o mercado teve que se adaptar à pandemia. Aí falando justamente sobre um dos principais impactos que eu vejo na indústria de cosméticos depois da pandemia foi o consumo de cosméticos veganos e do consumo consciente. Por quê? As pessoas tiveram acesso à informação. Anteriormente, até pouco tempo atrás, essa lei é muito atual, o Brasil fazia, era permitido no Brasil os testes em animais. Hoje, por uma lei, por uma lei atual, no Brasil já não é mais permitido teste de cosméticos em animais. E foi justamente esse acesso à informação, das pessoas estarem buscando informação, que trouxe todo aquele processo que acredito que vocês sabem sobre os testes de animais, que produziu todo aquele vídeo, toda aquele movimento que foi feito, que fez com que a indústria de cosmético mudasse drasticamente. Porque é um desenvolvimento, é uma linha, é investimento em pesquisa que tem que ser feito para se mudar. E hoje quase todas as marcas buscam isso. Por quê? Porque o consumidor está cada vez mais exigente. Ele está buscando produtos que ele sabe a composição, produtos que sejam naturais, produtos que não façam, que não sejam testados em animais. Então, ao mesmo tempo, produtos sustentáveis, produtos que se forem parar no meio ambiente, não degradem o meio ambiente, não sejam prejudiciais, produtos que a embalagem sejam biodegradáveis. Então, o mercado ele tem vindo fazendo cada vez mais pesquisas e empresas que desenvolvem esse tipo de produtos, de formulações veganas e tudo, eles têm crescido bastante, porque o público tem ficado cada vez mais exigente. E principalmente quando a gente está falando da linha de beleza, ui, perdão, quando a gente está falando da linha de beleza, de produtos que têm é, nutrientes para a pele, produtos que na sua composição não tenham compostos que sejam agressivos demais à pele, porque está começando agora um processo de reverter o processo anterior que a gente teve, que era dos botox, das harmonizações faciais. Hoje o mercado de beleza está mudando, está passando mais para beleza natural, focando cada vez nessa responsabilidade socioambiental, né? De se você se aceitar, de não mudar muito e tudo. Então o mercado está se reinventando novamente e justamente esse investimento em pesquisa e cosméticos veganos ajuda o mercado a se restabelecer. Aí falando justamente sobre a estrutura nacional, quando a gente vai falar do mercado brasileiro e do mercado cearense. A indústria brasileira, ela é bastante grande e ela é bastante diversificada. A gente tem indústrias, empresas que são gigantes empresas nacionais, a gente tem empresas regionais que funcionam mais na região, por exemplo, a gente tem empresas aqui no Ceará que são somente do Ceará, tem empresas que são de vários estados, tem empresas multinacionais aqui também no Brasil, e ela é muito diversificada. A indústria de cosméticos no Brasil, ela não é focada apenas numa área, ela tem de todos os produtos, produtos de cosméticos, produtos cosméticos de beleza, de higiene pessoal, de tratamento, e tudo isso o Brasil consegue desenvolver internamente sem necessitar de investir de produtos de matéria-prima externa, por exemplo. O Brasil tem cada vez focado mais no seu público interno. Até porque, quando a gente está falando economicamente, o Brasil, a maior parte, por mais que ele seja um grande exportador da América Latina, mais da metade de todos os produtos da indústria farmacêutica produzidos no Brasil são destinados ao público externo, não para o público interno, né? Para o público interno, pro público interno, não para o público externo. E quando a gente está falando de marcas, como eu já citei, a gente tem a Natura, a gente tem a O Boticário, a gente tem o grupo Embeleze, que se destacam justamente por essa utilização das matérias-primas nacionais.
Aí, aqui a gente vai falar sobre o Ceará. Quando a gente está falando do Ceará, a indústria do Ceará de cosméticos, ela é bastante rica, principalmente se a gente fala da nossa cultura, da nossa matérias-primas que a gente tem, e uma indústria, mas é uma indústria ainda muito recente. Ela não, ela tem crescido lentamente, mas graças a investimentos em pesquisas. Ela é formada principalmente por pequenas empresas e médias empresas de porte apenas estadual, como por exemplo, a gente tem a Biomática, que é uma empresa de cosméticos, eles produzem várias linhas de cosméticos. É uma empresa relativamente pequena em comparação às grandes nacionais que a gente conhece, mas ela é uma empresa 100% cearense, que está aqui em Fortaleza, no Ceará, e que ela representa justamente a fixação desse tipo de indústria no nosso estado e como é importante o investimento do estado, por exemplo, do próprio estado, em empresas, que mesmo que não sejam empresas totalmente cearenses, mas empresas de outros estados, venham para o Ceará desenvolver fábricas, mais por meio de incentivos fiscais e tudo, e eles são a própria representação disso. E justamente sobre essa linha de pesquisa, eles são responsáveis, essas empresas buscam sempre novas formulações de estudo de fórmulas, ver o que é que pode ser substituído naquela formulação para tornar o processo mais barato, o processo mais rápido, mais lucrativo. E a gente tem locais onde isso são muito comuns, que são as nossas universidades, como por exemplo a UES, a UFC, a UFC, o IFCE, que contribui justamente quando a gente está falando de pesquisa. Os laboratórios que a gente tem, têm laboratórios focados em pesquisa científica, em inovação tecnológica, e justamente trazer essa inovação para o nosso estado, fazer que o nosso estado se destaque nesse setor. É um setor muito pequeno para a gente ainda, mas que tem um grande potencial. E principalmente quando a gente está falando de produtos para nossa região do semiárido, para a região do Ceará, para a região do Nordeste, que é uma região seca, é uma região de um clima muito agressivo. Então, a gente desenvolver formulações que ajudem a gente nesse aspecto, não tem só o potencial, não tem só a questão de beleza, mas tem a questão de bem-estar mesmo, é muito importante para a gente. E a gente também tem que valorizar o mercado nacional. A gente tem uma certa mania de que sempre buscar, de sempre o importado é melhor, de sempre o externo é melhor. Só que não é bem assim. O Brasil, ele tem muito potencial no mercado de cosméticos. E o Ceará também tem bastante potencial no mercado de cosméticos. Porque a gente tem os saberes tradicionais, a gente tem as nossas próprias matérias-primas que são próprias do estado, como, por exemplo, o babuaçu, o caju. Então, a gente tem que aproveitar tudo isso, e principalmente quando a gente está falando de um mercado que se destaca muito, que eu posso citar quando a gente está falando do Ceará, é o mercado dos óleos essenciais. A Embrapa, hoje, ela representa um grande potencial de pesquisa em óleo essencial. O Brasil é muito forte em óleo essencial, mas o mercado cearense tem um potencial maior, muito maior dessa porcentagem. De todo o Brasil, do potencial que o Brasil tem, o Ceará tem uma grande parte, uma grande importância quando a gente está falando de óleos essenciais. Então a gente tem que ver marcas e produtos que sejam regionais. A gente tem que focar sempre no público externo. Aí como exemplos, ingredientes que são muito comuns do nosso estado. O coco, a carnaúba, o cacto em si, o próprio cacto, a seiva do cacto pode ser usada, a manteiga de cupuaçu, enfim, vários outros produtos, matérias-primas que são naturais, são produtos regionais da nossa região e que a gente deveria buscar cada vez mais utilizar eles, em vez de ficar procurando produtos externos, até de outros estados, mas principalmente de outros países. Aí eu trouxe duas empresas cearenses que são referência, que é a IAP Cosméticos e o Grupo Aline. Acredito que todo mundo conheça. Eu trouxe mesmo só para representar essas duas empresas, porque porque a gente vê que, por mais que a gente não conheça muito, tem um grande mercado por trás de tudo. Então, é muito importante que a gente busque sempre pesquisar e conhecer os produtos da nossa região. E aqui eu trouxe as prospecções econômicas, como é que esse mercado vai se comportar. Tem uma perspectiva de que até 2030 o mercado global de cosméticos ele ultrapasse os 500 bilhões. Como eu já falei, ele é um mercado que cresce bastante, é um mercado bastante amplo. Ele tende a superar vários outros, e ele
E ele é muito impulsionado justamente pela a digitalização, pelo acesso à informação e porque as pessoas estão cada vez buscando mais o bem-estar, buscando a saúde, buscando a beleza. Porque quando a gente está falando de cosmética, a gente não está falando só de cuidados com a pele, de cuidados com o corpo, a gente está falando também de qualidade de vida, de saúde. Quando a gente fala de cosméticos, a gente está falando de produtos de higiene, a gente está falando de produtos de cuidado, seja de idosos, seja de bebê, seja de adulto, que a gente está falando de cosméticos, fala de fraldas, a gente fala de talco. Então, tudo isso é qualidade de vida. E esse crescimento está muito atrelado a isso. E o Brasil, também nessa perspectiva, tem a crescer 6% ao ano, com produtos em foco, produtos ecológicos. Como a gente já falou, o mercado brasileiro ele é muito natural, ele busca sempre matérias-primas naturais, e o mercado tende a crescer bastante quando a gente em questão a isso, porque a pesquisa, o desenvolvimento de novos produtos tende a ficar cada vez mais recorrente, mais frequente, principalmente com os avanços da tecnologia. E o Brasil busca sempre estar no processo de busca, que, como eu já falei, o mercado de cosméticos do Brasil ele é muito interno. A gente produz muito para a gente e para os países ali vizinhos da América Latina, mas a gente não tem uma grande participação no mercado internacional. Tem sim participação, mas não grande significativa. E é muito importante para o Brasil conquistar esse mercado. E até porque a gente tem um potencial muito grande. Porque a matéria-prima que é usada aqui, os produtos naturais, só tem aqui. É algo exclusivo do Brasil. Então, é a gente levar essa matéria-prima, levar esses produtos. Nem a matéria-prima. A matéria-prima tem que ser do nosso estado, tem que ser do nosso país. A gente tem que ser patriota nessa questão. Não sou bolsonarista. Enfim, é, enfim, a gente seguir esse produto, levar esses produtos para fora, ver o poder com o pessoal da Europa, por exemplo, conhecer produtos naturais, conhecer a fauna brasileira. Então, o Brasil tem um potencial muito grande. E justamente falando sobre o futuro disso. Como eu já falei, o consumidor está cada vez mais exigente. Então, o futuro do mercado de cosméticos está literalmente ligado à indústria verde, ao desenvolvimento tecnológico, ao desenvolvimento inclusivo, a fazer produtos cada vez mais naturais, produtos que não testam animais, produtos biodegradáveis, produtos que cuidam da fauna e flora do nosso país. Então, e não só do nosso país, como do mundo. Então, essa é uma perspectiva é uma perspectiva quase que 100% de certeza que o mercado vai seguir. E quando a gente está falando como eu já falei, da indústria de cosméticos, ela não é só um setor de beleza, ela representa uma força econômica, social, tecnológica e global. Ou seja, ela gera empregos, ela é responsável pela movimentação econômica e também, logicamente, pelo bem-estar da população. Porque, como eu já falei, quando a gente está falando de cosméticos, não está falando apenas de produtos de beleza, está falando de produtos de cuidados no geral. E justamente o Brasil tem uma grande diversidade, então ele tem apenas a ganhar com esses produtos, com esse investimento na linha de pesquisa e que melhorar, dar uma melhor qualidade de vida para todas as pessoas. Bem, gente, aqui tá as referências do que tudo que eu falei, de onde é que foi tirado. E bem, gente, foi isso. Como eu falei, ele é o capítulo 4 é um capítulo bem rápido, porque a gente vai falar mais sobre aspectos econômicos, justamente como é que é o mercado e tudo. Não tem todo aquele conceito industrial. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. O meu e-mail está aí, ó, davi.carve@aluno.ufc.br. Vocês podem me mandar por e-mail. Vocês também podem mandar por e-mail da EPEC, epec@ufc.br. A gente também está à disposição. A gente pede que vocês sigam a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, @epecufc. E espero que vocês aproveitem muito o curso. Espero que se vocês tenham aprendido alguma coisa, que seja muito que esse curso some muito na carreira de vocês. E até a próxima!